Olá, bora gravar o vídeo da semana passada que eu não gravei. Então, é o vídeo 23 do livro How to Observe More and Menos, que é o livro da Harriet Martineau, um livro do início do século XIX. E a gente vai continuar falando sobre ele ainda por um tempo. A gente tem aí mais umas 100 páginas, né, do livro para comentar. Esse livro aqui, ó, a tradução brasileira que eu fiz e editei. E eu sou a professora Fernanda Alcântara, para quem ainda não me conhece, e estou lotada aqui no campus de Governador Valadares, da UFJF. Bom, a gente falou nos 2 últimos vídeos sobre o tratamento da culpa, testemunhos de criminosos, testemunhos de crimes, né? E eu acho que a gente vai na sequência, seguindo os tópicos, né? E comentando sobre os tópicos, porque a ideia é falar, dar um panorama sobre o livro, alguns temas entrar mais, até para questão de interesse ou de atualidade da discussão, do debate, e ao mesmo tempo a gente poder ter algum subsídio para falar assim, olha, eu conheço um pouquinho da Harriet Martineau, já ouvi uma professora falando aí em vídeo sobre a Harriet Martineau, não é uma total desconhecida mais. E nem sei de que modo isso é tão diferente do que a gente vê, por exemplo, com relação aos clássicos, que às vezes a maioria do público que tem só a introdução à sociologia, né? Não estou dizendo de nós, sociólogos, que estudamos, ou pelo menos devíamos estudar bem a fundo os clássicos, que vão ter notícia lá numa disciplina de 60 horas, 45 horas, né? Sobre o que cada clássico falou, mas não necessariamente um contato com a obra. Então, a ideia aqui é ter um contato com a obra diretamente, um contato com a autora falando diretamente para vocês. Bora lá, então, no livro, na página 144, tem uma citação um pouquinho grandinha, mas eu vou fazer ela, porque essa citação, ela é da Edinburgh Review, que é uma revista que a Martineau vai citar bastante e que era muito usada pelos teóricos da época para fazer as suas publicações. Tem um detalhe aqui. A Martineau, nas suas notas, ela coloca notas de rodapé nos livros, né? Já comentei aqui. Ela vai sempre dar os créditos, vai sempre falar da edição, vai falar até da página, ela é muito criteriosa. Agora, nesse específico, não aparece a autoria, aparece a revista como autora, quando na verdade a revista é o local de publicação, né? Bom, a não ser que seja um editorial, né? Mesmo assim o editorial seria assinado por alguém, a revista em si, né? Não assina o editorial, salvo algumas exceções, né? Em que a gente vê a omissão da autoria como se fosse a revista falando. Bom, bora lá? Então começa assim a citação. Então a citação não é Martineau, hein, galera? As canções de todas as nações devem sempre ser a parte mais familiar e verdadeiramente popular de sua poesia. Elas são uniformemente os primeiros frutos da extravagância e sentimento das sociedades rudes, e mesmo nos tempos mais civilizados, são a única, e olha que está em itálico, poesia do grande corpo do povo. Sua influência, portanto, sobre o caráter de um país foi universalmente sentida e reconhecida. Entre tribos rudes é evidente que suas canções devem, primeiro, tomar seu tom do caráter prevalecente do povo. Mas, mesmo entre eles, deve ser observado que, apesar de geralmente expressivas das paixões mais ferozes, elas ainda os representam com alguma tintura de generosidade e bons sentimentos, e podem ser considerados como as primeiras lições memoriais da vida da virtude selvagem. Um guerreiro indígena na fogueira da tortura exulta em números selvagens sobre os inimigos que têm sucumbido por seu machado e alegra-se na vingança antecipada de sua tribo. Mas é principalmente por dar expressão aos mais elevados sentimentos de invencível coragem e fortaleza que ele procura suportar-se no meio de seus tormentos. E aí o que ele grita, né? Eu sou corajoso e intrépido, fecha aspas, ele exclama. Abre aspas de novo. Eu não temo a morte nem qualquer tipo de tortura. Ele que teme é um covarde, é menos do que uma mulher. A morte é nada para aquele que tem coragem, fecha aspas. Como é então a melhor parte do seu caráter atual que habita até mesmo nas canções bárbaras dos selvagens, essas canções devem contribuir essencialmente para o progresso de refinamento, por fomento e cuidado de cada germe de bons sentimentos que é sucessivamente desenvolvido
durante o avanço da sociedade. Quando o egoísmo começa a dar caminho para a generosidade, quando a mera coragem animal é em algum grau enobrecida por sentimentos de autodevoção patriótica e, acima de tudo, quando o apetite sensual começa a ser purificado em amor. É então que as canções populares, por adquirirem para si um alto caráter, chegam a produzir uma reação ainda mais poderosa sobre o caráter do povo. Essas canções, produzidas pelos mais altamente dotados das tribos, por isso que sentem mais fortemente e expressam seus sentimentos mais felizmente, transmitem ideias de maior elevação e refinamento do que estão mais familiarizados, mas não tão longe removidos dos hábitos ordinários de pensar como ser ininteligível. O herói que se devota a si mesmo à morte para a segurança de seu país, com uma firmeza, como ainda quase sem exemplo na história atual da raça, e o amante que segue sua amada através de cada perigo e talvez morra por causa dela, torna-se objeto sobre o qual todos se deliciam a habitar. E modelos que os espíritos mais corajosos e nobres são assim citados a emular, ainda na citação, hein, gente, da Edinburgh Review. As canções das nações rudes, consequentemente, e aquelas nas quais elas tomam mais prazer, são preenchidas com as mais românticas instâncias de coragem, fidelidade e generosidade. E não pode ser suposto que tal imagem deliciosa e elevada da natureza humana possa estar constantemente perante os olhos de qualquer povo, sem produzir o maior efeito sobre seu caráter. As mesmas considerações são aplicáveis para os efeitos das baladas populares sobre as mais numerosas classes da sociedade, mesmo nas nações civilizadas. Fecha aspas, termina aqui a citação da Edinburgh Review. Então vejam bem, está falando de baladas, canções, que são isso, né? Qual que é o tema? O tema é canção popular, não é balada hoje, né? Funk, vão para balada de sertanejo, não tem nada a ver com isso, né? Tá falando do ritmo da música, tá falando da musicalidade das canções populares, tá falando sobre a produção dessas canções, né? Como é que elas representam ou não representam a moral de um povo. Agora, a Martineau já tem um contraponto com relação a isso. Interessante que não é um único momento em que ela vai citar um trecho tão longo de uma edição da Edinburgh Review ou de outra autora. Ela também faz isso. Quando vai escrever Society na América, tem alguns trechos que eu vou depois debater com vocês, tá bom? Então, bora lá na página 146. Ela começa a dar o seu parecer sobre a coisa. E aí ela gasta 2 páginas falando sobre isso, são 2 páginas curtas, né? O tamanho do livro é um tamanho comum, como vocês podem ver, mas uma letra maior também, né? Bem maior. Então, foi uma edição que eu quis, quando a fiz, deixar mais espaço na lateral, mas acabou não sendo deixado, para ter mais espaço entre linhas e um tamanho maior do texto, para dar mais prazer na leitura, né? Ser mais agradável a leitura. Bom, então vamos ouvir a Martineau agora falando sobre canções populares. Parece que as canções populares são tanto a causa e o efeito das morais gerais, que elas são primeiro formadas e em seguida reagem. Em ambos os pontos de vista, elas servem como um índice das morais populares. As baladas de um povo nos apresentam não apenas com pinturas vívidas dos objetos comuns que estão perante seus olhos, dados com mais familiaridade do que serviria qualquer outro estilo de composição, mas elas apresentam também o mais prevalecente sentimento sobre os assuntos do mais elevado interesse popular. Se não existissem assim, não teriam sido canções populares. Os viajantes não podem estar errados em concluir que vê uma reflexão fiel da mente de um povo em suas baladas. Quando possui as canções populares de séculos anteriores, possui no sentido de tem contato com, né? Detém o meio de se transportar de volta à cena do mundo antigo e se encontra com o espectador de seus mais ativos procedimentos. Então, canções populares são tanto causa e efeito e elas são um índice das morais populares, né? Quando ela está falando sobre esse transportar-se para os tempos antigos, ela está falando de uma experiência através desses fragmentos que ela vai chamar coisas, né? Guerras são travadas embaixo de seus olhos e os eventos da perseguição ganham uma grandeza que não é sonhada de agora. O amor, a paixão de todos os tempos e a ligação de todas as canções
varia em sua expressão entre todos os povos e em todas as épocas e parece outra e ainda a mesma. A Senhora das Baladas é sempre digna de amor e canção, mas existem diferenças instrutivas no tratamento que ela recebe. Algumas vezes ela é oprimida por um severo pai, outras vezes injustamente acusada por um servo perverso ou um falso fidalgo. Algumas vezes a natureza dela é exasperada dentro da vingança. Algumas vezes é representada como caída, mas sempre nesse caso como uma duradoura retribuição. Vejam como a mulher é tratada nas canções populares, expressa algo de uma época e de uma sociedade. Sobretudo, o depoimento é forte em favor da coragem nos homens e pureza nas mulheres, e constância em ambos. Ela vai fazer uma crítica belíssima sobre isso daqui a pouco, tá, gente? Não nesse tópico. E isso em toda a cadeia de poesia popular, desde as efusões dos antigos árabes, através de séculos de canções europeias, até cantos indígenas que podem ainda ser ouvidos sobre as margens dos amplos lagos do oeste. Os atributos distintivos de grandes homens carregam uma forte semelhança, a partir dos dias quando toda a Grécia tocou com a celebração musical de Harmódio Aristógito, através da era de Carlos Magno até o triunfo de Bolívar, e mulheres foram adoradas para as mesmas qualidades, entretanto variadamente estabelecida adiante, desde a Virgem dos Olhos de Gazela, de 3.000 anos atrás, até as damas que testemunharam os conflitos da Terra Santa. E avante para a gralha que diz, para seu marido não esquecê-la no mundo dos espíritos, e para o nosso Buzz Highland Mary. O que o viajante tem de procurar é que não tome um aspecto da mente popular pelo todo. Aqui tem duas discussões interessantes. A questão da amostra do universo, que volta, né? O que você vê é uma amostra do universo, e a outra coisa, que é uma consequência direta, é que você não ache que o todo é aquela parte, aquele fragmento que você pega, que aquilo é representativo da sociedade. Então, ela vai dizer uma coisa é a representação da maioria, outra coisa é algo de classe, de um fragmento da sociedade. Então, o que o viajante tem de procurar é que não tome um aspecto da mente popular pelo todo, ou um estado temporário da mente popular por um permanente. Pode ser uma revolução, pode ser um período histórico. Embora a partir da ação poderosa da canção nacional, esse estado temporário é provável de tornar-se permanente pelo seu significado. Então, ele vai arraigar nos costumes, né, na mente do povo. Como um exemplo do primeiro, o observador estaria enganado ao julgar demais do que uma classe de ingleses por algumas das melhores canções que eles têm, Canções do Mar, de Dibdin. Elas são uma tão justa representação da única classe a qual pertence, apesar de terem feito muito para promover e estender o espírito de generosidade, simplicidade, atividade, alegria e amor constante que respiram. Sem dúvida, deram relevo para o caráter da Marinha Britânica e são em grande grau indicativos do espírito naval conosco, mas apresentam apenas um aspecto da mente nacional. Na Espanha, de novo, as canções com as quais as montanhas ressoam e cuja origem é tão remota para ser rastreada, não são imagens das mentes convencionais das classes aristocráticas, como um exemplo das falsas conclusões que podem ser retiradas das canções populares de um breve período. Nós podemos olhar para a poesia revolucionária da França. Seria injusto julgar o povo da França pelo seu saíra ou carmagnole, por mais verdadeiras que a expressão de tais canções possam ser do espírito da hora. A nação tinha vivido antes sob uma monarquie absolue tempérée par des chansons. O absolutismo tornou-se muito irritante, e então as canções tomaram o tom de fúria que a opressão prolongada tinha criado. Não demorou muito antes que o tom fosse de novo mudado. Napoleão foi perturbado sob seu trono imperial por símbolos de um entendimento secreto, hostil aos seus interesses. Aqueles símbolos eram canções ambiguamente escritas ou cenário para ares que eram usados como sinais. E a traição, que ele não pode alcançar, foi perpetuamente falada e praticada dentro do ouvido e perante os olhos. Quando a família real retornou, as canções de Der Béranger passaram da mesma maneira de boca a boca, e o trono restaurado tremeu ao eco. Na França, as morais têm por muitos anos encontrado suas expressões principais nas políticas, e das canções de Paris pode o viajante aprender os sentimentos políticos do tempo. Sobre os governos representativos,
onde os políticos são a expressão chefe das morais, as canções do povo não podem, senão, ser um estudo instrutivo para o observador. E dificilmente menos, então, em países onde as políticas são esquecidas. As relações domésticas de amizade devem ser os tópicos através dos quais as ideias mais gerais e sentimentos irão fluir. As nações mais rudes e as mais avançadas abundam em canções, vejam bem, ela está sempre fazendo essa referência como se a gente estivesse evoluindo, né? Elas são ouvidas sob a dançagem por toda a África, como nas ruas de Paris. Os barqueiros no Nilo e as crianças do Cairo, no seu caminho para a escola, alegram o tempo com cantos, assim como fazem os germanos em suas vinhas e nas horas de lazer da universidade. O negro canta do que ele vê e sente, a tempestade chegando sobre a floresta, o sorriso de sua esposa e a frieza da bebida que ela lhe deu. Os franceses cantam as angústias dos prisioneiros de Estado e os astutos autocuidados dos cidadãos. As canções dos egípcios são amorosas e a dos germanos variadas como as conquistas da nação, mas em seu tom moral sério e puro. Quanto mais esse modo de expressão é olhado, mais útil será para os propósitos de observação do viajante. E aqui ela está destacando, né, o traço comum. Bom, esse foi o nosso vídeo 23. Lembre-se que canções populares não são canções pop, né? O que são as canções populares hoje? Como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente pode ver como é elemento da cultura? Em que momento elas são resgatadas? Vamos pensar em, por exemplo, os povos originários ou as comunidades tradicionais. E aí vamos tentar construir esse elo sobre a observação, os elementos de observação, porque nós estamos ainda no capítulo sobre as noções morais gerais, e o que observar, que é a parte 2 do livro, Como Observar Morais e Costumes, ok? Bom, até a próxima, gente. Tchau!